Bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. E essa temporada está especial. A gente está falando aqui sobre educação empresarial. Empresário ensinando empresário. E hoje eu trouxe aqui Mário Coelho para falar sobre esse assunto, uma especialista em educação. Mário, muito obrigado. Obrigada a você, Jorge, querido, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom. O Mário, só para dar um pouco de contexto e pegar um pouco da sua visão, como funciona a educação empresarial? Qual é a sua visão sobre isso? Eu vejo, Jorge, que a educação empresarial ela é o futuro, né? Quando você monta um negócio, por mais estruturado, com processo, tudo muito bem construído, você precisa constantemente ensinar pessoas. Não tem como você transferir a sua visão sem você ensinar, sem você educar. Infelizmente, não são todas as empresas e as pessoas e os empresários que estão olhando para isso. Muitas vezes eles acreditam que a educação ela é algo que tem que ser terceirizado. Não é ele que tem que formar, não é ele que tem que fazer. Isso limita muito o resultado do próprio negócio. Então, para mim, a educação empresarial, ela nada mais é do que uma extensão da sua visão de negócio para o outro. Isso pode ser para um parceiro, isso pode ser para o mercado, isso pode ser internamente dentro do seu próprio negócio, mas ela é extremamente essencial para a sobrevivência das empresas. Uhum. Essa é a minha visão. E na sua percepção, o que mudou assim, ao longo do tempo, né? Porque a gente fala, quando a gente fala assim, como eu vou me portar, como eu vou fazer, isso pode estar no manual, pode estar numa regra, num procedimento, eu posso traduzir esse conhecimento num livro, mas hoje eu vejo que tem muita possibilidade, né? Eu queria entender um pouco como que você está percebendo isso e quais são todas as possibilidades de transbordar esse conhecimento. Tá. Antigamente, aprendia-se, né, que todo o nosso conhecimento, o nosso valor, ele estava em um diploma. Uhum. Então, você era reconhecido por aquilo que você estudou. Com o tempo, né? O que se percebeu? Não é sobre aquilo que você estudou, é sobre aquilo que você executou. Com maestria, com qualidade. E as pessoas começaram a perceber que existe um conhecimento prático que ele transcende muitas vezes o diploma e muitas outras coisas, que é de fato a sua habilidade. Só que o que vem acontecendo ultimamente? As pessoas estão começando a perceber que existe um valor na experiência delas. E na experiência, Jorge, eu não estou falando daquilo que você é reconhecido. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje você é contratado por qual serviço? Fala 2. É consultoria de crédito. Então, tá falando consultoria de crédito. O seu valor, ele não está exatamente na consultoria de crédito que você tem. Ele está em tudo que você viveu, que permite você entregar muito bem a consultoria de crédito. Uhum. O seu conhecimento ele não se limita naquilo que você tem especialidade, mas em todo o know-how que você teve durante a sua vida que permitiu você estar aqui hoje. E quando a gente olha para isso, a gente tem infinitas possibilidades. Por quê? Vamos lá, eu fui uma educadora, né? Eu dei aula há 17 anos, eu sou uma educadora. Só que hoje eu tenho um negócio, eu tenho uma editora e sou especialista em método. Então, eu ajudo as pessoas a transformar conhecimento em produto. Aí você pensa, mas Mário, o que isso tem a ver, né? Você dava aula de matemática, hoje você faz livros e metodologias? Tem tudo a ver. Porque o que eu sei fazer é baseado na minha experiência. Na escola eu abri a cabeça do aluno para colocar informação. Hoje eu abro a cabeça do cliente para tirar. Eu só inverti a seta. Então eu entendo de pessoas, eu entendo como as pessoas pensam, como elas aprendem e o que elas sabem. Então quando você consegue organizar isso, eu consigo direcionar para várias coisas. Mas não é só a Mari que tem isso. Todo mundo tem várias habilidades dentro da sua experiência. Só que o que você ensina muitas vezes é só o que a sua formação, o seu diploma, o seu negócio te permite. Quando a gente abre para a educação, a gente começa a enxergar infinitas possibilidades. Porque o que a pessoa precisa saber não é necessariamente a parte mais difícil, é um detalhe, é como você pensa, o que você faria, o que você faz. É realmente a sua visão. Então, por que isso é infinito? Porque se hoje você falasse assim para mim, Mari, olha que legal, eu gosto de você. Acho que vamos ficar aqui umas 8 horas para eu te ensinar tudo que eu sei. Vamos passar um ano juntos para eu te passar todo o meu conhecimento. Se você decidir ensinar tudo que você sabe, você não consegue. Sabe por quê? O conhecimento ele é acessado conforme a necessidade. E aí que vem a educação. Eu tenho uma pessoa que está disposta a ensinar e outra que está sedenta por aprender. E quando eu tenho essa troca, eu tenho conhecimento. Porque conforme o outro ele exige aquela informação,
quem está com conhecimento consegue entregar aquela transformação. Então, é algo, assim, infinito, que vai muito além do que a gente aprendeu, que era uma educação escolar. Educação é você conseguir transferir o que você sabe. Educação é nada mais do que você conseguir reter algo. É você conseguir ensinar, você conseguir passar, você conseguir transferir mesmo. É como se eu tivesse um óculos e eu enxergasse algo. E aí, quando eu vou te ensinar, eu transfiro para você a maneira que eu enxergo. Só que tem um porém. Você não tem, teoricamente, as minhas medidas. Então, eu tenho que fazer você pensar, fazer você enxergar coisas que eu enxergo, sendo que você não viveu as coisas que eu vivi. Foi num nível muito profundo. Foi. Agora, mas Foi, aproveitando né? esse nível... Mas é essa mas assim, linha? a gente está no metadado aqui, né? Então tá tudo bem. Então vamos lá. Esse processo, então assim, você até começou falando, eu tenho uma editora e tudo mais, e logicamente um livro, ele pode transferir parte de um método, ou até no nível mais superficial, transferir o método completo, né? Mas o que você vê de elementos para você entregar esse método, né? Como que tangibiliza um método? Tá. Sua pergunta é, o que você vê que as pessoas podem ter para elas conseguirem ensinar algo? Não, se você falou assim, olha, eu entro na cabeça da pessoa, inverti a seta e eu consigo extrair esse conhecimento. E eu estou entendendo que para extrair o conhecimento, você tem que fazer as perguntas certas. Perfeito. E extrair. Isso vai ser materializado, por exemplo, no livro. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Quais são as outras ferramentas que você enxerga que você pode estar materializando os métodos que você extrai? Hoje, primeira coisa que para você definir, para você criar um método, você precisa definir exatamente o que você deseja ensinar para o outro, tá? Quando a gente fala do conhecimento, é como se cada um de nós carregasse infinitas informações. Quando eu te faço uma pergunta, o que essa minha pergunta faz? É muito fácil responder, né? Jorge, como é que faz tal coisa? Você me responde. Como é que faz tal coisa? Você me responde. Então, quando alguém te faz uma pergunta, por que é simples responder? Porque essa pergunta, ela cria uma linha de raciocínio lógica dentro do conhecimento. E você vai lá e me entrega a informação. Quando a pessoa, ela decide criar um método, criar um produto, organizar o conhecimento dela para ensinar, ela tem que se fazer essa pergunta. E aí, muitas vezes é um desafio, porque você não tem as dúvidas daquilo que você sabe. Eu tenho as dúvidas daquilo que você sabe, entende? Então, ela tem que se fazer uma pergunta que, tecnicamente, ela não tem dúvida. Faz sentido? Faz. Então, para você criar um método, a primeira coisa que você tem que definir o que você quer ensinar. Mas, Mari, como assim? Eu posso criar um método de algo simples, como, sei lá, como fazer uma ligação no telefone, quanto de um método super complexo, como programar algo, podemos dizer assim, né? Eu preciso definir aonde eu quero chegar. Então, o primeiro caminho é você definir o destino. Olha que loucura. Eu tenho que saber o que eu quero. E eu faço um caminho inverso. Só que o destino, as pessoas confundem muito. Por quê? Ele sempre tem duas frentes. Ele tem o que você deseja para você. Então, imagina que você decidiu fazer um livro. Por que você decidiu fazer um livro? Mari, era meu sonho, era um legado, sei lá, quero autoridade, tenho vontade. Sei lá, alguém falou que eu tenho que fazer, eu sonhei, né? Deus mandou, cada um tem... Isso é o que você quer pra você, isso não é destino. Isso é sua motivação pessoal, isso é seu objetivo. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero uma nova fonte de renda. Não importa. A transformação é o que você quer gerar no outro. Então, ao final daquela leitura, ela vai ser capaz de fazer o quê? Você quer fazer um curso? Ao final daquele curso, ele vai ser capaz de fazer o quê? Você vai fazer uma mentoria? Ao final daquela mentoria, ela vai ser capaz de fazer o quê? É entender o que eu quero gerar no outro. Porque daí eu faço um caminho inverso. Quer ver um exemplo simples? Sabe o Waze? Você pensa que o Waze ele é uma ferramenta incrível capaz de me levar para qualquer lugar do mundo. Mas eu tenho que saber o lugar do mundo que eu quero ir. Quando eu abro o Waze, ele pergunta para mim, para onde você vai? Se eu não sei para onde eu vou, eu tenho uma ferramenta muito boa, mas ela não vai me levar para nenhum lugar. Nós somos essa ferramenta. A gente é capaz de levar as pessoas para qualquer lugar que a gente já foi. Mas para isso a gente tem que definir aonde a gente quer levar. Ou a gente vai definir ou alguém vai nos perguntar. Então, esse destino é esse para onde. E quanto mais específico eu for, mais assertivo eu vou ser. Ainda no exemplo do Waze, eu tô, sei lá, eu vim aqui no estúdio gravar. Eu tive que colocar o nome da rua, o número, não tive? Se eu colocasse só
O bairro, eu chegaria aqui? Não chegaria. Chegaria próximo, talvez. Então, quando você vai conduzir alguém, quanto mais assertivo você for, quanto mais específico você for, mais garantido vai ser o seu resultado. Significa que você não pode criar algo mais aberto? Não. É só entendendo. Quanto mais aberto for, mais aberto também vai ser as possibilidades da pessoa chegar lá ou não. Então, a primeira coisa é isso. Mas aí só aproveitar esse ponto específico. Quando a pessoa te contrata para criar um método, você faz essa pergunta ou você aonde você quer chegar? Eu faço isso com ela, eu desenho com ela. Ninguém sabe responder isso. Parece simples, mas não é. Você, na verdade, você vai ter que fazer as perguntas para ela descobrir onde ela quer chegar, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu construo um método de alguém, eu tenho 2 cenários, né? Eu pego um método de uma pessoa que não tem aquele produto, ela me procura para criar o produto, ela tem experiência, tem know-how, mas ela nunca fez aquele produto. E eu também faço métodos, né, de pessoas que já têm produto, que já está executando, e ela me procura porque ela quer aprimorar. Eu tenho esses 2 cenários. E nos 2 casos, a pergunta mais difícil de responder é essa. Sabe por quê? Se eu te perguntar assim, qual que é a transformação que você quer causar em tal coisa? Você vai me responder 3 passos. 3 coisas. Porque o nosso cérebro, ele funciona por tópicos. Então, sei lá, se a pessoa tem um produto que ajuda a vender melhor, perguntar qual que é o objetivo, ganhar dinheiro, ser mais visto, não sei o quê. A gente vai respondendo por tópicos. Por quê? Quando eu peço para você escolher uma transformação, a gente tem a sensação de que está se diminuindo. E o que nós fazemos é tão grande que como que eu vou definir em uma transformação? Parece que é muito pouco. É um sentimento ruim. Parece que você está, sei lá, diminuindo o seu potencial. Mas não, eu só estou direcionando. Então não é porque eu vou colocar um destino que significa que eu vou diminuir as possibilidades. Eu só vou colocar uma direção para que, ao chegar nessa direção, eu entenda quais são os passos necessários para isso. Só que é uma pergunta difícil de responder. Então, existe um processo que eu faço com a pessoa para conseguir responder. Então, por exemplo, eu vou desenhar um método, imagina que eu vou criar o seu método. Primeiro, eu vou entender com você qual produto a gente vai criar. Você vai falar, Mari, eu quero criar da minha mentoria. Tá bom. É em grupo ou individual? Mari, é individual. Quanto tempo? Mari, eu não pensei. Mas se a gente fosse escolher, quanto tempo que você gostaria? Poxa, Mari, eu vejo que 3 meses é um bom tempo. Eu começo a criar um cenário. Eu preciso de um cenário para ter respostas. Então, eu vou limitando o máximo de possibilidades que eu consigo para que a gente tenha um formato. Então, imagina que o formato foi mentoria individual de 3 meses, online. Quantas reuniões, Jorge, você gostaria de ter? Mari, 1 por semana. Sei lá. Aí eu tenho ali, você entende que eu tenho um cenário, eu tenho um formato? Legal, eu não vou falar de preço, não vou falar de nada. Então tá. Baseado nisso, nesse formato, o que você gostaria de ensinar para a pessoa? Aí a gente vai entrando, eu vou afunilando com você para te dar essa resposta. Então, eu faço isso ao máximo que eu consigo. E aí eu preciso também ensinar a pessoa qual que é o estado mental que eu preciso dela. Tá? É um outro ponto. Por quê? Quando eu te faço uma pergunta, você vai me responder ela de maneira racional. O que é uma maneira racional? Vou trazer um pouco de neurociência, tá? Então, a gente tem 2 lados do cérebro. Eu tenho um lado racional e tenho um lado criativo, certo? O que é o lado racional? O lado da execução. É quando eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Só que também é o lado da proteção. Quando eu te faço uma pergunta e você me responde pelo racional, você não me responde a primeira coisa que está na sua cabeça. Você vai me responder o que para você faz sentido. Porque ele te protege, ele vira e fala assim, Jorge, você não vai responder isso, Jorge, várias pessoas estão ouvindo aqui, não vão passar vergonha não é assim? Ele te protege. Às vezes você está num lugar com várias pessoas, você tem vontade de levantar a mão e fazer uma pergunta, o racional fala, não, minha amiga, pergunta essas coisas não, a gente não está preparado, vamos lá, você sabe isso. É o lado da proteção. Só que essa resposta que eu preciso ter sua, do seu destino, ela não está no seu racional, ela está no seu criativo. Ela está na sua intuição. Então, eu tenho que trabalhar o seu estado mental para tirar a resposta da sua intuição, que não é simples, tá? Porque as pessoas são muito racionais e você está falando uma professora de matemática, tá? Então, eu tenho que tirar essa resposta do seu lado criativo. Depois que eu tiro e você me confirma com o criativo, com tipo assim, fica tranquila, se nada der certo, a gente troca. Aí a gente tem que validar com o seu racional. Aí nós temos a resposta. Então, é um processo que eu vou lá na frente, imagino o produto pronto, volto, crio o cenário, ajusto o estado mental para entrar nisso. Então, é um processo criativo que eu faço o quê? Eu pego o meu cérebro, eu entro no seu e processo a informação para a gente chegar nessa resposta.
E o produto final vai ser a clareza do teu cliente do que ele está fazendo, né? Aí isso é a primeira parte do método, né? Tem outras partes. Mas qual que é o objetivo? Você vai ter uma clareza de uma transformação, clareza mesmo. Ó, eu faço isso. Você vai ter clareza da entrega, você vai ter clareza do processo, você vai ter clareza do produto e o que você vende. Quer dizer que você entrega só aquilo? Não. Mas método é o quê? É o mínimo necessário para ter o máximo de resultado. Você pode entregar mais, mas você precisa saber qual que é a sua base. Não qual que é o seu teto. Então, eu te contratei. Eu preciso saber, ó, ao contratar o Jorge, o que eu vou ter é isso. Significa que você pode me entregar mais? Claro que pode. Mas eu contratei isso daqui. Porque o mais que você vai me entregar vai depender do quê? Do quanto que eu vou permitir receber de você, do quanto eu preciso, do cenário. Porque quando você desenha um método, você cria uma coisa padronizada, mas que pode ser executada de maneira personalizada. Esse é o segredo. Não é para te limitar, é para te embasar. Então, você entende que tem um processo, que tem uma base, que tem ali começo, meio e fim, mas você precisa ter uma flexibilidade de entrega, senão você fica doido. Porque nós não somos seres estáticos. Até porque um dos processos da construção do método é a sua experiência. E cada dia que passa, você sabe mais. Como que eu vou criar uma coisa que você vai ficar limitado de entregar até o que você sabe hoje? Não dá. Eu tô aprofundando muito, né? Não, tá. Mas tá bom? Tá bom, povo, tá bom. Tudo certo? E assim, então, essa parte, acho que é um braço que você tem, né? De capturar o conhecimento intrínseco que está na cabeça das pessoas. Ela até sabe... É minha parte favorita, ela não sabe que sabe, né? Então, assim, você tem as dimensões, ela não sabe que sabe. E aí você entrar extrair isso e logicamente, você pode codificar em vários formatos, mas no fundo, vários produtos. A transformação é a clareza que a pessoa vai ter daquilo, né? É porque assim, eu vou dar exemplo. Eu falei para você que se eu fosse criar o seu método, eu ia definir um produto, né? Quando eu defino esse produto para criar o seu método, qual que é o meu objetivo? Eu não posso ter dúvida. Eu elimino distrações, eu elimino em si. Porque eu vou dar um exemplo. Imagina que você vai criar um método sobre a parte financeira para formar seu time. É um jeito. Para fora é outro jeito, não é? Quando eu defino um produto, eu elimino distrações para a gente poder criar esse produto. Quando eu crio esse produto, a gente olha para ele e a gente fala, nossa, mas ele poderia ser isso, poderia ser isso, poderia ser isso. Então, eu limito para construir, depois que eu construir, eu vejo que eu consigo ampliar. Entendi. Então, não é porque eu desenho um método de um produto que ele sirva só para esse produto. Mas quando eu desenho, eu preciso pensar nesse produto para conseguir construir. Depois que ele está construído, eu consigo abrir outras possibilidades, entendeu? Então, isso acontece muito. Muito mesmo. Eu fiz uma imersão, acho que foi em 2023, imersão presencial de 2 dias. Aí fiz tal. Aí eu falei, nossa, isso poderia ser uma mentoria online de 5 semanas. Mas se eu, na hora que eu fosse criar, eu pensasse que esse produto era para ser uma imersão, era para ser uma mentoria, eu não tinha criado nada. Porque a nossa cabeça já pensa em muitas possibilidades. Então, entre aspas, eu direciono para conseguir deixar concreto. Depois que ele está concreto, eu consigo ampliar em outras frentes. Um livro. Por exemplo, a gente estava fazendo um método de um cliente, acho que faz foi mês passado. E aí, ali no meio da construção, um dos tópicos, um dos módulos, eu falei, isso dá um livro, hein? Ele, nossa, isso dá mesmo, o nome foi muito bom e tal. E aí, já tá vindo para fazer um livro com aquilo, entendeu? Mas não foi o objetivo. A gente foi fazer um método de outro cliente, aí a gente criou uma revista de ferramentas, que não era o objetivo inicial. Mas quando eu me permito entrar no processo criativo, e como é a minha cabeça processando a sua, eu sei para onde eu consigo ir sem me perder naquilo que a gente definiu construir. Não, perfeito. E assim, agora fazendo até um paralelo e tentando olhar um pouco essa ótica nas mentorias, né? Você acha que uma mentoria, ela precisa necessariamente de ter um método estruturado? Qual é a vantagem e desvantagem de ter um método estruturado para você passar essa informação pro... A mentoria, ela tem um método vivo. Ela é um pouco diferente quando eu crio um método para um livro, quando eu crio um método para uma imersão, quando eu crio um método para um workshop, um curso. É diferente. Por que a mentoria ela tem um método vivo? Porque a base de uma mentoria é, de fato, a experiência do mentor. Então, é a experiência do mentor que vai embasar. Então, o que eu, Mari, acredito que é o modelo ideal? Você entender qual que é a base da sua mentoria.
Então, qual que é a proposta dela? O que vocês vão trabalhar? Qual que é o tema? O que vocês querem aprender? Porque você precisa ter uma direção, senão você vira mentor de tudo. E aí eu também não acho muito legal, sabe? O que a pessoa precisa resolve, você pode até resolver, mas você tem que entender que a sua linha, a sua especialidade é aquela. Não quer dizer que você não possa entrar em outros temas, mas eu defendo que você tem que entender o que você é especialista, senão você vira especialista de tudo e quem sabe tudo, não, na minha opinião, não sabe nada. Tá, mas eu posso ter o escopo de atuação, mas a pergunta, dentro do escopo de atuação, qual é a vantagem e desvantagem de ter um método? A vantagem de você ter um método. A pessoa, quando ela te compra, principalmente quando a gente fala de uma mentoria, ela está comprando um mentor, concorda? Ela está comprando a experiência do mentor. E se você não tem um método claro, você não tem clareza do que você está entregando. E você acha que a sua alma está à venda, mas a sua alma não está à venda. Quando você tem um método claro, você tem certeza do que você está vendendo, você tem certeza do que você está entregando. E a pessoa tem que entender o que ela comprou. E você é como se você tivesse um lugar de segurança. Você tem um lugar de segurança onde você está pisando, o que você está entregando. Fora isso, quando você tem um método desenhado, você consegue fazer a distribuição dessa entrega. Então, eu tenho ali uma mentoria em grupo de 1 ano, que é um modelo, né, que a gente trabalha ali na MLS. Com, sei lá, 3 encontros presenciais, 2 encontros presenciais, eu não sei quantos encontros online. O que você vai trabalhar em cada encontro? Qual que vai ser o objetivo? Você consegue criar um método do ano todo? Você consegue criar um método do evento presencial? O que você vai entregar no evento? Colocando convidado ou não? Você consegue criar um método das aulas online, de como que vai ser? Você consegue criar um método de acompanhamento, de evolução do aluno? Ou seja, você consegue ter essa segurança e digo mais, você consegue até repetir o método no ano seguinte, utilizando a sua experiência como base diferente, mas seguindo a mesma estrutura que já funcionou no ano anterior. Então, a vantagem é que você vai ter clareza da sua entrega, clareza da sua transformação, clareza do seu resultado, clareza de condução, proteção da pessoa, né? Ó, isso daqui não faz parte do produto, não. Isso não só para mentoria, isso para qualquer produto que você tem. Quando você tem um método, você tem clareza do seu produto. É como se você tivesse ali fechadinho, ó, é isso aqui que eu faço, entendeu? E sem diminuir o resultado do outro, que para mim é mais importante, né? E você já fez método para consultorias estratégicas, coisas assim? Já. Eu já fiz métodos bem diferentes. Então, hoje as pessoas me procuram para fazer tanto método de mentoria, de consultoria individual, de treinamento de equipe, de curso de imersão, de consultorias estratégicas, de produtos personalizados. Esse é o que eu mais recebo, porque quando a pessoa faz um produto personalizado, ela acha que por ser personalizada, ela não precisa criar um método, porque ela vai criar para cada um. Só que não tem nada a ver. Você vai criar o seu método de trabalho. A maneira que você vai executar com cada um, ela pode ser diferente. Mas você precisa ter uma garantia que você não vai se perder em cada um. Você tem que saber se aquele cliente você fez a mais, por que você fez a mais? E ele tem que saber a mais. Por exemplo, a gente faz livros, para pegar um exemplo. Entre livros e métodos, a gente fez mais de 700. Um diferente do outro, cada um de uma área. E utilizando como matéria-prima o cliente. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho um método de construção? Significa que eu faço todos do mesmo jeito? Não. Mas a minha base é a mesma. A maneira que eu conduzo, que eu pergunto. Até porque se eu tenho algum problema, eu preciso entender em qual etapa que está tendo esse problema. Onde que eu tenho que resolver? Então, o método, ele te traz clareza. Só que aí tem um porém, tá, ô Jorge? As pessoas não sabem o que é método. Eu tenho um problema um pouco anterior. Porque no inconsciente coletivo, o método, as pessoas acham que é metodologia científica. O método, ele é o quê? Ele é a base. Método, o que é? É o caminho para uma meta. Eu tenho uma meta, eu tenho um caminho que me leva até lá. Então, isso é um método. E o que é um método do Jorge? É o caminho que você trilhou para um resultado que você já conquistou. Então, é eu pegar a sua experiência, como você fez para chegar até lá, o que você quer gerar no outro, juntar tudo isso dentro de um produto, direcionar, ter clareza, começo, meio e fim, mesmo que seja um produto cíclico, né? E eu empacotar isso num método. Não é só um passo a passo, entende? É um conjunto de tudo. Eu avaliar todas as frentes, todas as variáveis e tudo que eu quero para poder criar aquele produto onde eu consigo ao máximo garantir o resultado que eu estou prometendo. E aonde que você enxerga que um método... O método ele vai guiar todo
um procedimento, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quais são as diretrizes. Quando que você entende que o método pode não funcionar num processo de decisão, de gestão e tudo? Quando que eu devo usar método e quando não? Você está me perguntando em qual momento eu devo utilizar e em qual momento eu não devo? Exato. Se você já fez e deu certo, você precisa registrar aquilo e metodizar aquilo. Não, tudo bem. Aí essa parte Se tá você clara. nunca fez e é a primeira vez que você está fazendo, aí não tem como você fazer um método. Não, mas a minha dúvida não era é outra, isso. não é essa. Tá, eu tenho um método, eu aplico, ele funciona. Sei lá, ela spin selling, tá? É método, né? Spin selling é método, só para ver se você É está uma falando. ferramenta de um método. Tá, mas você tem um conceito de fazer as perguntas Sim, e fazer a própria pessoa defender o impacto financeiro, né? Uhum. O método, ele não é só a ferramenta, ele é a maneira que você usa a ferramenta. Perfeito. Tá. Então você tem. E aí você está registrado, a pessoa entendeu como é que faz. Você tem aqui a percepção de que funcionou várias vezes em várias condições. Mas a pergunta aqui eu posso usar o método sempre? Como que você define, Alice, o método você não pode usar nessas condições, não pode usar desse jeito, não pode. Como que você define aonde que o método é aplicável ou onde não é? Um método consolidado. Perfeito. O método, ele tem que ser uma base. O método, ele serve para te embasar, não para te limitar. Tá. Então, quando eu penso no método, eu penso aquilo que eu falei. É o mínimo necessário para eu ter o máximo de resultado. Então, vai depender muito de um produto. Eu tenho que ter uma base que ela vai me conduzir, mas ela vai me permitir ajustar. Tá. Então, você vai criar um método, sei lá, de vendas. Eu tenho ali processos dentro do método e tal. Eu preciso entender, aquele é o meu mínimo. Eu preciso fazer isso, mas eu preciso ter uma flexibilidade para fazer um pouco diferente se eu precisar. É como se eu garantisse a qualidade mínima, mas eu não limitasse a criatividade que eu preciso ter de acordo com aquela pessoa. Porque o segredo do método é o padrão que pode ser personalizável. Então, se eu tenho um padrão que funciona, que é bom, mas que ele me permite, ele me dá uma flexibilidade para eu personalizar de acordo com uma necessidade, isso já facilita. Então, vou te dar um exemplo. A gente fez um método de um cliente e eu acredito muito que o método ele tem que ser simples, tá? O método é a base. Ele tinha, sei lá, 20 passos. E já estava validado e tal. Eu falei para ele, olha, não vou discutir com você, porque era um método para ajustar. Eu falei, mas ninguém decora 20 passos, nem você. Vamos colocar em 3 blocos, 4 blocos, porque a gente decora. A gente consegue lembrar para poder explicar, senão as pessoas não vão conseguir entender. Eu não diminuí o que ele fez, eu só organizei melhor o que já existia. E aí, quando ele foi explicar, ele falou, nossa, Mário, agora eu consegui explicar mesmo com clareza, as pessoas conseguiram entender. Então, eu tenho o meu jeito de criar método, mas nem eu que tenho o meu jeito de criar método, eu me limito. Eu uso a minha base para gerar o resultado. E um ponto muito importante, Jorge, é o seguinte, você tem o seu método, você tem, sei lá, 30 anos de experiência, já tem muito resultado, e ele funcionou até hoje. Pode ser que amanhã você mude. E tá tudo bem, isso não significa que o que você fez até ontem não funcionou. Significa que você descobriu uma nova ferramenta. Então, para mim, o método, ele vai ser, sim, o melhor que você pode fazer até aquele momento. Mas não se prenda se você descobrir um jeito melhor amanhã. Então, assim, em outras palavras, você vai ter, às vezes, uma pessoa que cozinha há muito tempo e tem aquela receita que ela sabe fazer, mas ela sabe fazer de cabeça e tem relativo sucesso sempre, ficou bom e tudo. Você consegue pegar e transformar isso num passo a passo. Eu criei um método. Aí ela foi ensinar a filha fez melhor do que ela. Ela criou um outro método em cima do método. É isso que eu ia falar. No começo você repete aqueles passos que você tem certeza que você atinge o objetivo, depois que você aprendeu, você fala, mas se eu trocar isso aqui, se eu mudar isso aqui, você vai tendo, né? O que acontece? Muitas vezes a gente replica coisas que a gente aprendeu, porque a gente aprendeu que seria daquela forma. Com o tempo, a gente vai percebendo que aquele jeito talvez não funciona, ou você percebe um jeito melhor de fazer aquilo e você adapta e você cria o seu próprio método, mesmo que você tenha usado uma ferramenta de alguém, não tem problema, mas a maneira que você executou é sua, então aquele é o seu método. Você pode criar um método de algo que não existe, você pode criar um método de algo que existe, então a maneira que você conduz é muito importante. Se a gente pegar uma ferramenta bem conhecida, sei lá, 5W2H,
E ela é uma ferramenta que já existe. Mas talvez você possa desenvolver um método utilizando essa ferramenta que é seu. Uhum. Tudo bem, você dá os créditos da ferramenta para o dono, mas a maneira que você desenvolveu aquilo, ela continua sendo sua. Esse que é o ponto. A gente aprendeu que só porque você está usando alguma coisa de alguém, é como se você não tivesse posse daquele conhecimento, né? O tanto de pessoas que eu pego, tem um método Disney, tem um método Spincelli, que achava que fazia algo que já existe, quando a gente foi ver, ele usou sim como base aquilo que já existe. Mas você vai ver, ele já desenvolveu o próprio jeito dele de fazer. Já é outra coisa. Usou por um tempo aquela base, talvez cite até hoje, mas já é outra coisa diferente. Não é mais aquilo, sabe? Mari, e como é que você aplica tudo isso na sua mentoria? Quanto que isso ajuda? Como que funciona a sua mentoria e quão relacionado está com essa tua habilidade de extrair os métodos? Hoje, como que está separado o meu negócio, né? Eu tenho imersões de construção de método, eu tenho consultoria individual de construção de método, eu tenho uma mentoria de acompanhamento para aprimorar a entrega do método. Uhum. Porque uma coisa é eu desenhar um método, outra coisa é eu entregar o método. Tá, então a pessoa, para ser elegível, entrar na mentoria, tem que ter passado pelos outros passos. Tem passado. No meu produto, sim. Ah. Porque ela vai ter para entregar uma coisa que a gente desenhou. Uhum. Mas é o meu modelo de negócio, né? Porque eu vou trabalhar a entrega. A educação, Jorge, ela é algo que não tem fim. E quando eu entendo isso, eu vou cada vez mais abrindo novas frentes de coisas que eu preciso aprender. Então, se você tem um método pronto, significa que acabou? Você não precisa de mais nada? Não. Você precisa de outras coisas. E você não acha que isso limita ou não? Mas aí vai depender muito do modelo de negócio de cada um. Você pode ter uma mentoria de construção de método em grupo. Hoje, dentro do meu modelo, eu não tenho, tá? É uma coisa que a gente está pensando em desenhar. Hoje eu faço isso em imersão e depois a gente vai para o próximo passo. É como se fossem fases dentro do processo. Uhum. Eu preciso de uma base para poder trabalhar com essa pessoa. Porque o que acontece? Quando eu penso no método, o que é o método? O método é a estrutura, o método é a forma, né? O produto. Ele é o preço e ele é o pitch. Certo? Uhum. Eu tenho isso. Eu tenho um produto, eu desenho meu método, eu precifiquei, eu tenho um pitch de venda. E depois, o que eu tenho que fazer? Aí tem outras fases. Você sabia que todo método, ele precisa ser conectado com a sua essência, com a sua história? E todo mundo tem isso, mas não é todo mundo que faz isso. Sabe isso que eu te falei? Eu dava aula. Eu abria, isso eu conectei com a minha história. Porque toda vez que você fortalece a sua história dentro do produto que você vende, você aumenta a percepção de valor que as pessoas têm a respeito de você. Porque o que a gente tem de mais valioso, Jorge? O que você tem de mais valioso? Eu diria que toda a sua experiência, né? É toda a sua história. Então eu preciso conectar a sua história no seu produto. E é muito difícil você escolher vender um produto que não tem nada a ver com a sua história. Se você herdou um produto, se você escolheu pelo mercado, precisa conectar com a sua história, está na sua essência. E eu vejo que as pessoas não olham para isso. Ou fazem o errado. Elas querem primeiro descobrir o propósito e depois estruturar. Não vai também. Você não vai descobrir assim. Você tem que estruturar, você tem que estar no movimento, depois você vai conectar com a sua essência. Porque isso é uma busca infinita. Aí você descobriu uma coisa, daqui 2 anos você fala, nossa, eu já fazia isso daqui, eu não percebia. Então você precisa conectar com a sua história, você precisa fortalecer. Você já ouviu falar do brand lá, aquelas camadas, 3 camadas do brand? Eu tenho produto, eu tenho a embalagem, tem contexto? Já ouviu falar? Não. Então vamos lá. Eu vou pegar o celular, né? Então o produto é commodity. Eu tenho um celular. Eu tenho um celular, pode ser esse, pode ser qualquer outro celular. Então, celular por celular é simples, certo? Vou pegar o livro, vai ficar mais fácil. O livro é commodity, né? Eu tenho esse livro, não é commodity? Aí eu tenho embalagem. Poxa, olha aqui. Bonito, né? Já se destaca, não destaca? Igual o iPhone, ele não é diferente, ele se destaca. Então a embalagem já vai destacar. E o contexto? O contexto é onde você está, para quem que você vende, como você é visto. Viralizou recentemente um violinista, né? Tocando no lugar errado. Produto bom, embalagem boa, mas no contexto errado. Então não é visto. No contexto certo, você é mais valorizado. Só que tem 2 coisas que tem nessa camada que as pessoas não olham. Primeira coisa é a sua história. Se você tem um bom produto,
ele é bem embalado, ele está no bom contexto, mas a sua história não fundamenta, ele não tem base. As pessoas, elas não compram o seu produto, elas compram aquilo que você representa. Elas compram a maneira que você as faz sentir. E como que você vai conectar com a pessoa? Pela sua história. Você quer fazer parte de algo, você está lá, alguém leu o seu livro, ficou sabendo um pouco da sua história, entre tomar a decisão de um de outro, poxa, eu gosto do Jorge, olha o que o Jorge passou, olha o que aconteceu com o Jorge. Você falou que você ficou perdido no mar, né? Poxa, olha o que ele está doido, imagina, eu quero estar com ele. Você está entendendo? Olha o que ele viveu, olha o que ele superou. Então as pessoas compram isso, a gente tem que conectar com a nossa história. É isso que nos sustenta, é isso que nos representa. E aí tem o último ponto, que é o tanto de energia que você coloca. Você pode ter uma história incrível, com um produto maravilhoso, com uma boa embalagem, um ótimo contexto. Mas se você não está colocando energia, você não vai vender. Se você colocar energia, você vai vender. Se você não vai colocar energia, você não vai vender. Então, você precisa sim ter um bom produto. O método, ele faz parte do produto, tá? O método faz parte do produto, a embalagem também faz parte do método. Eu trabalho isso. Quando você tem isso, fica muito mais fácil você estar presente em contexto, você conseguir se posicionar, você conseguir entender, porque você sabe o que você vende, você sabe o benefício que você tem. Fica muito mais fácil você ter estratégia, você ter contexto, você ter várias coisas. Só que tem que ter conectado com a sua essência. Então, quando eu construo um método, eu já tiro, por isso que eu tiro do seu criativo. O nosso criativo é a nossa maior conexão com Deus. Nós temos a essência do Criador. Então, cada um de nós veio para cá não com um objetivo, mas com uma missão. E ela pode ser executada de várias maneiras. Então, a gente precisa estar trabalhando isso. Só que precisa também entender que você precisa saber colocar energia, você precisa saber se posicionar. Então, não é uma coisa solta. Eu já fui para um outro nível de conversa, não sei nem se podia. Não. Entende? Não é uma coisa solta. É todo um conjunto. Eu escolhi, Jorge, trabalhar método e produto por uma questão de mercado, know-how, posicionamento, estratégia. Poxa, eu dei aula há 17 anos. Eu sou formada em matemática, pedagogia, psicopedagogia. Eu tenho esse know-how de educação. Então, quando eu entro no mercado, que eu faço materiais físicos, que eu crio metodologias, que eu crio isso, você entende que eu tenho 17 anos de educação para me embasar? Entende? Eu consigo... Agora eu tenho mais 5 anos de empresa, né? Então, já estou 22 anos, se você for pensar nesse mercado. Então, eu tenho algo para me embasar. Eu conecto uma história. Você vai preferir comprar de quem, Jorge? Uma pessoa que começou agora? Que não tem história... Ou de uma pessoa que, poxa, imagina, ela entende como a cabeça funciona. Ela entende como o cérebro funciona, eu vou conseguir conversar. Então, tudo aquilo que você faz tem que estar ligado com a sua história, porque esse é o seu lugar de proteção. As pessoas podem te copiar, mas as pessoas não podem tirar aquilo que você viveu. Elas podem querer te diminuir, mas elas jamais vão poder te substituir. Porque coisas são substituíveis, pessoas são insubstituíveis, cargos são substituíveis, pessoas são insubstituíveis. Eu não tenho como ter outra pessoa que teve a sua história, que aprendeu o que você aprendeu, que viveu o que você viveu, que passou pelo que você passou, que sabe o que você sabe. Se você for ver, você pode criar mais uns 15 produtos de coisas que não tem nada a ver com o que você trabalha hoje, baseado na experiência e no resultado que você tem. Só que a gente não para olhar para isso, porque a gente fica tão focado, olhando. E aí é que a mentoria é muito boa. Porque quando você abre uma mentoria e você decide ensinar alguém, você tem a sua linha, não tem? Mas você começa a ver tantas outras coisas que você é capaz de fazer, é capaz de ensinar, que se você não tivesse se colocado à disposição de ensinar alguém, nem você teria consciência disso. Então, para mim, a educação, ela muda o mundo não apenas pela capacidade que eu tenho de transferir o que eu sei, mas pela capacidade que eu tenho em descobrir o que eu ainda não sei. Então, para mim, é muito rico. Eu tenho certeza. Você está com quanto tempo de mentoria? Eu tô com 1 ano. Você não percebeu várias coisas que você sabe que você não tinha se dado conta? Percebi. Vai mudando. E vai mudando, né? E você fala, que doido, nossa, mas nem sabia. Hoje mesmo, eu conversando com meu marido, eu falei pra ele, amor, eu nem sabia que eu sabia fazer evento. Ele, como que você não sabia que você não sabia fazer evento, amor? Você organizou o nosso casamento em 15 dias. Eu falei, verdade. E detalhe que uma semana eu estava na Inglaterra. Então, eu já tinha essa habilidade, mas você entende que eu não trabalhava com isso? Eu organizava eventos na escola, ajudava. Só que quando eu fiz a mentoria, eu tenho que fazer meus eventos. Eu já fazia meus eventos de imersões.
Não tô falando que eu não precise de ninguém, não tô desmerecendo ninguém do evento, gente, pelo amor de Deus. Mas eu sei fazer, eu sei contratar, eu sei organizar, eu sei deixar bonito, eu sei o que fazer, eu sei quem tem que ter. Aí eu converso com pessoas, fui lá, dei uma orientação para um mentorado meu, falei, ele me falou quanto que ele gastou, eu falei, pelo amor de Deus, vamos cortar isso, vai fazer assim, vai ter a mesma qualidade. Ele, nossa, Mari, obrigada. E eu nem tinha noção disso. Uhum. Entende? Outra coisa, cobra caro. Eu descobri ano passado que eu sou muito boa em cobrar caro. Eu nem sabia. Faço pessoal. Tem uma pessoa entrou cobrando 6 mil, depois saiu cobrando 240. Porque eu expliquei a maneira de pensar, a maneira de fazer. Eu não tinha essa consciência. Eu fazia isso, mas eu não tinha essa consciência. Então você vai descobrindo outras coisas. Por isso que me aquece o coração ver pessoas que não precisam se colocando no mercado de educação. Isso aquece meu coração, porque a gente precisa de mais pessoas que não têm tempo para ensinar, para a gente conseguir escutar. Muito bom. Deixa eu... Assim, meu lado criativo tá... O lado racional tá cheio de dúvidas aqui, né? Então eu entendi assim que você tem um modelo, e aí você me corrige, onde você primeiro vai resolver, vai dissecar o método, né? Seja individual ou coletivo, a forma que for. Aí a pessoa sai com o método, sai com uma ferramenta, um instrumento extremamente valioso, mas você precisa agora aprender a capturar. Claro que a pessoa vai capturar valor, mas talvez maximizar ou capturar muito mais valor com o uso desse artefato, né? E aí você está falando, então nesse momento a pessoa pode, né, ter a possibilidade de tombar para a mentoria e ter o teu acompanhamento nesse processo e a tua supervisão em como que ela está usando. Como que funciona esse processo? Vamos supor que eu fiz um método com você e agora eu estou com o método pronto. Como que funciona a jornada de mentorado? Tá. Um ponto muito importante, tá? Todo produto que eu crio para a pessoa não precisar mais de mim, tá? Tá. Esse é um ponto muito importante. Eu crio produtos para ela não precisar mais de mim. Eu tenho aqui um livro. Como transformar o seu conhecimento em dinheiro. Eu ensino a pessoa a criar um método aqui. Eu ensino quanto que vale o conhecimento dela. Eu ensino ela como que ela vai vender, como que ela vai precificar, como que ela vai oferecer, arrumar cliente. Eu ensino. Se ela lê aqui o meu livro, eu não quero mais que ela precise de mim. Eu crio para ela não precisar. Mas não é porque eu crio para ela não precisar que eu não tenho outros produtos. Tá? Então eu fui lá, eu crio ofertas muito específicas, tá? Então eu tenho a minha imersão, crio sua método em um dia. Imersão Select. Faço lá 16 pessoas só. Já fiz 30 turmas para a pessoa desenhar o método produto em um dia. Tenho lá. Aí eu tenho o meu acompanhamento individual, que além de desenhar o método, eu desenvolvo ferramentas, eu arrumo a entrega, eu crio o material do método, eu desenho outras coisas. E aí, pela necessidade, eu criei uma mentoria que é para fazer o quê? Então tá, eu posso criar vários produtos, eu posso criar outros métodos, eu tenho outras dúvidas. Por que é uma mentoria? Eu quero ter para quem perguntar quando eu tiver dúvida. Porque os nossos problemas, eles não estão empacotados no produto ou no serviço. Eu quero ter para alguém perguntar. Então, eu criei a mentoria como objetivo do ambiente seguro de pessoas que querem transformar o mundo utilizando a educação. Então, onde você quer ir? Você quer aprender o quê? Você quer aprender a ensinar melhor? Você quer aprender a se comunicar melhor? Você quer aprender a cobrar mais caro? Você quer aprender a melhorar a sua entrega? Você quer aprender isso? Coisas que eu já faço no meu negócio, mas eu não tenho necessariamente um produto ensinando isso, não tinha. Porque eu fazia isso para o meu negócio. Então, eu abri uma mentoria para ensinar coisas que eu faço dentro do meu negócio. Como que eu vou treinar time, como que eu vou formar. Então, trazendo coisas reais mesmo que eu aplico dentro do meu negócio. Por exemplo, o meu mercado de método. Não sei se você sabe, mas eu criei esse mercado. Lá atrás ninguém tinha. Eu criei o mercado. Então, como que você cria um mercado? Como você se posiciona como a maior referência desse mercado? O que você faz? Como que você, como que você atrai clientes? Então, eu entreguei tudo isso dentro desse produto, entendeu? Então, eu falo que tem que ter um método porque eu vou aplicar tudo isso em torno do quê? Em torno de algo, concorda? Em torno de algum produto, algum posicionamento. Então, a minha jornada é essa. E aí, com isso, eu já estou vendo outras necessidades. Além da mentoria, eu estou vendo uma necessidade de criar uma comunidade, uma escola para formar outros mestres, né? Podemos dizer assim. Então, eu vou entendendo a necessidade, eu crio o produto de acordo com aquilo que eu vejo que as pessoas precisam e o que faz sentido para mim entregar. Tem muitas coisas que as pessoas precisam, mas para mim não faz sentido entregar, por conta da minha agenda, do meu tempo, do meu modelo de negócio.
Mas eu faço isso. Então, eu criei o produto e aí esse produto da mentoria que precisa de um pré, eu já coloco o outro dentro, entendeu? Eu entrego de presente. Olha, você tem que ter um método, então por isso esse produto está incluso. Entendi. Tá, aí a pessoa já sai com o método e aí eu estou entendendo aqui que, olha, qualquer um, sei lá, o dono do método ele já tem um viés de como é que ele utiliza, a experiência prévia e tal, mas se você traz com o olhar de fora, você pode, isso aqui dá para aplicar em tudo isso aqui que você não está vendo e mais. O como fazer isso, você pode gastar muito tempo. Se a gente tem uma esteira já mais preparada, ou até um método para fazer isso, você acelera esse processo, ganha velocidade, né? E não só isso. Aí, às vezes, eu vou olhar formato. Por exemplo, eu tô com uma pessoa lá, ele tinha um produto, ele desenhou um método ali comigo, já estava entregando o produto. Aí ele ganhava, acho que também é muito legal falar valor, ele ganhava X mil com esse produto, tá? Aí a gente fez uma reunião, eu fui entender a entrega dele e tal. Eu falei, olha, dá pra você entregar nesse jeito e ganhar tanto. Ele falou, dá. Porque a gente pegou a entrega que ele fazia individual e entendeu o que da individual dele era padronizado. Para ele poder fazer o que era padronizado em grupo e deixar individual só o que era individual. Então, isso fez o quê? Isso multiplicou o tempo dele. Então, o que ele ganhava X mil, ele vai ganhar 5 vezes esse X mil. Com uma conversa de meia hora. Entendeu? Porque eu entendo da entrega. Mas você entende que isso... Não é que eu não poderia ajudar em outro produto, mas isso aconteceu de uma necessidade pós. Antes do produto, ele não tinha essa necessidade, entendeu? Então, é uma coisa que aconteceu depois dele aplicar o produto, dele testar. E como é que funciona na prática? Assim, a pessoa faz o onboarding, se a pessoa não tem... Entendi que se a pessoa não tem ainda não fez o método com você, a primeira coisa vai ser produzir o método, né? Aí, uma vez tendo o método... Como que é o processo, né? Isso. Então tá, a pessoa entrou, ela já tem um método lá, se não tem, vai fazer, legal. Aí eu vou fazer com ela um plano de 3 meses. Então, o que que ela quer conseguir, o que que ela quer, qual que é o objetivo dela? Eu pergunto por que que ela entrou no grupo. E é engraçado, e essa pergunta é muito importante, tá, Jorge? Por que que você entrou? O que você quis entrar? Às vezes a pessoa... e normalmente a pessoa não entrou pelo motivo daquilo que você vende, tá? Às vezes você tem lá uma mentoria de imóveis. Por que que você entrou? Eu entrei porque eu gosto do jeito que você fala. Entendi. Não foi por causa das imóveis? Não. Porque eu... Então, é muito importante você saber. Cada pessoa tem sua motivação. Quando você sabe, significa que você vai mudar o seu produto? Não. Mas talvez você consiga entregar uma coisa diferente para aquela pessoa. Então, você vai lá, vai fazer um onboard, explicar o programa, como que funciona, tal, apresentou, então tá. Por que que você entrou? O que que você busca? O que que você quer? Quero isso, legal. Aí você vai entender o momento da pessoa e vai desenhar uma meta para os próximos 3 meses. O que que a gente vai alcançar? E aí vai depender muito da proposta do programa, né? Tem programa que é voltado em resultado financeiro, tem programa que é voltado em alguma construção de algo. Eu acho que isso também precisa ser muito claro, né? O ROI nem sempre é dinheiro. Às vezes o seu programa é a construção de algo, é a definição de algo. Às vezes a pessoa vende lá a estruturação da clínica. O dinheiro ele vai vir, mas não é o foco direto, né? O foco vai ser a organização. E aí desenhar o plano de 3 meses, o que a pessoa vai fazer, que não necessariamente é um plano de 3 meses, mas é uma meta do que a pessoa vai fazer. Definir isso, já olha algumas necessidades que a pessoa tem, pergunta, faz outras perguntas para ver outras coisas que a pessoa não imagina que ela precisa. E aí, depois dessa meta, aí vai para os próximos passos. Mas essa parte você que faz? Você tem equipe? Eu estava fazendo com equipe. Recentemente eu mudei para eu fazer essa reunião. A primeira reunião? Essa primeira, eu percebi que está sendo mais assertivo. Porque eu consigo ajustar ponteiros e consigo trazer um resultado mais rápido. E aí os 3 meses tem um acompanhamento? Tem, aí é o acompanhamento da equipe, aí é o fluxo do programa, né? Aí, sei lá, é uma reunião mensal, aí mais os encontros presenciais. Então eu faço nesse formato. É quase que uma visão projeto, né? Uma visão projeto. Você define o projeto e agora tem que cumprir o projeto aqui, já... Porque assim você consegue aquilo que eu te falei. Você tem o que está rodando, que é para todo mundo, mas você consegue ajustar coisas de maneira personalizada. E às vezes para cada pessoa é uma coisa diferente, né? E aí você tem a proposta, que todo mundo comprou a proposta, mas a pessoa às vezes ela quer algo bem específico, ela quer aprender uma coisa bem pontual, que você consegue ensinar, entendeu? É um formato que eu gosto, pelo menos. E como é que você trabalha para adquirir, né, os seus, talvez as pessoas que te contratam para fazer o método ou os mentorados do teu clube?
O meu clube, ele veio depois, né? Hoje, na verdade, hoje o meu core principal não é o clube, tá? O meu core principal é a consultoria. É a prestação de serviço mesmo. O clube é uma coisa porque eu gosto muito de fazer. Mas o meu core principal é minha consultoria. E aí, os clientes vêm, ou vêm da imersão, que me contratou, ou vem da consultoria. E de onde vêm essas pessoas? Essas pessoas normalmente vêm por indicação, ou me viu em algum podcast que eu tô falando, ou assistiu alguma palestra, ou leu meu livro e gostou. Então, normalmente, teve já algum contato comigo, né? Dificilmente, nunca me viu e foi. A pessoa teve um contato, se interessou, e aí ela quer saber um próximo passo. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu tenho uma lista de aplicação no meu clube que está fechada. Não tô adquirindo novos membros nesse momento para esse modelo. Porque eu estou ajustando. E eu também sou muito assim, tá? Eu defino o modelo, aí eu vou aplicar 1 ano. Gostei, vou replicar. Acho que eu vou mudar. E eu sou muito aberta a isso, entendeu? Principalmente quando a gente fala de grupo de acompanhamento. É teste. E não é só teste do que funciona para o outro, é um teste principalmente do que funciona para você. Você tem que estar feliz fazendo aquilo. Você tem que estar disposto fazendo aquilo. Você tem que estar... Tem que ser bom para você também. Porque lembra que as pessoas compram a sua energia. As pessoas compram a maneira que você as faz sentir. Você está falando você está falando... Você, a Mari, no caso a Mari. Né? Mas quando eu falo o Jorge, entendeu? Tem que ser bom para você. Poderia ser o próprio mentorado, né? Mas você está falando do mentor, né? Do mentor. Porque o mentor, ele vai conduzir. Se o mentor está insatisfeito com o modelo, como que o restante vai estar? Entendeu? Então, você precisa estar satisfeito com o modelo. Porque se está satisfeito com o modelo, às vezes você errou no público. Você errou no público, quando eu comecei, eu errei no preço. Eu cobri um preço muito abaixo do que vale. Depois eu ajustei. E é ruim você errar no preço. Porque para subir depois é ruim para quem já tá e tal, entendeu? Como que você faz hoje o seu? O meu, eu tenho... O meu foco tem uma similaridade com a tua parte. Os meus principais clientes são grandes projetos de transformação. Estou falando de banco, empresas médias, mas que têm um braço financeiro bastante relevante. E eu vendo um processo onde eu vou e passo um dia na operação. Então, eu fazia isso quando eu estava na consultoria. Bom, é o que eu faço na consultoria. Eu vou e passo um dia inteiro vendo tudo que for, o que quiser, o quanto for. E aí o que acontece? Aí eu volto um mês depois e faço de novo. E a gente vai fazendo essa cadência. Quando eu estava na consultoria, eu fazia isso para a América Latina na McKinsey. Cheguei a ter 15 clientes ao mesmo tempo. Você tem que preencher o time report, vai botando cliente que você bilou hora, 15 no mês. Cara, é demais. E a chance de algum cliente dar problema, que você tem 15, né? E se dá problema, ele vai chamar quem? Então, a minha vida era complicada nessa época. Aí eu continuo fazendo a mesma coisa. A própria McKinsey é meu cliente. Estou fazendo um projeto para eles hoje lá no Panamá. Mas eu limitei, faço no máximo 5 projetos por semestre. E aí são projetos de ticket bastante alto. E aí o que acontece, as pessoas que entram via esse projeto acabam tombando também para a minha mentoria. A minha mentoria, qual foi a ideia? Olha, eu testei algumas coisas, falei, eu vou ensinar o que eu sei fazer. Eu vou treinar os meus competidores, ensinar o cara que compete comigo a fazer o que eu faço. E aí eu abri para ensinar competidor. E aí entra essa é uma linha boa também. Os meus competidores e entram os meus clientes de projetos de consultoria longo, que no projeto eu vendo também o acompanhamento. Aí o acompanhamento ele ocorre naturalmente dentro da mentoria. Não tem muita coisa gravada, é conhecimento, mas é conhecimento muito específico, então tem assim um driver de valor agregado alto. Isso ajuda bastante e facilita o meu trabalho. E aí o que eu mudei, em vez de fazer PowerPoint, que eu acho que agrega pouco valor, eu escrevo um manual técnico. Então eu termino o projeto, eu entrego um manual assim de 50, 100 páginas, explicando o que tem que ser feito, como tem que ser feito, legal. etc. e tal. E no próximo projeto eu já tenho ele pronto. Mesmo que tenha coisa a mais, eu falo assim, olha o capítulo tal, faz tal coisa. Então isso começou a dar também uma lateralidade. Então hoje,
O que eu fazia pela consultoria, a gente levava 6 semanas para fazer, com uma equipe cara, um consultor de negócio, ele custa para, assim, o salário de um cara desse sei lá, uns $80 mil por ano, mais os tributos e tudo mais, porque não dá para você ter uma estrutura dessa. E porque o cara não vai ficar com você direto. Eu vou fazer tudo isso usando ferramenta de IA. Muito bom. E aí eu gero os diagnósticos, que levava 6 semanas, eu gero em 4 horas. E agora tem cliente que me contratou para... Eu não quero saber da transformação de crédito, eu quero saber como é que você implementa isso no teu negócio. Como é que você entrega Isso é muito legal. consultoria? Que é aquilo que eu falei, você nem imaginava que isso era um know-how. E aí o que acontece? Não é tecnologia, porque tecnologia é commodity. Mas como você aplica a tecnologia no negócio é difícil. Que é aquilo que eu falei, é o contexto. Entendeu? Não é o que você sabe fazer, é a maneira que se aplica. Igual, eu utilizo a minha habilidade de materiais dentro da mentoria. Então, eu faço guias, ferramentas, materiais. Aí, eu uso a tecnologia para ajustar. Então, eu tenho uma ferramenta de como você fazer uma palestra. Aí, eu tenho uma IA específica disso, com o meu método, sem nada externo, onde a pessoa consegue ajustar, entender de maneira prática, assim, como que monta uma palestra. Como que você vai falar melhor, como que você vai se posicionar melhor. Tudo isso é ferramenta, porque eu sou muito prática, né? Eu sou muito didática, e eu transformo isso em ferramentas e soluções para a pessoa conseguir aplicar no dia a dia. É a mesma coisa que o seu, só que os seus... E aí você tem lá o seu negócio principal, mas a pessoa quer o quê? Ela não quer o que você faz. Ela quer saber como você faz. Como eu faço. Porque ela olha e fala, cara, ele faz tão rápido. Se eu soubesse fazer isso, você ia me colocar tanto dinheiro no bolso. Porque as pessoas, eles querem entender o seu modelo mental, a maneira que você processa as informações. E aí na minha cabeça, porque você pode pensar escasso. Fala assim, poxa, mas eu vou passar todo o meu know-how e eu passo 100%. Não tem assim nada que eu não passo. Tudo. Por quê? Porque se eu passar tudo que eu sei, agora eles vão me pedir coisa que eu não sei. E eu vou aprender. E aí você evolui, né? E olha, por mais que você queira passar tudo que você sabe, você não consegue. Lembra? O conhecimento ele é acessado conforme a necessidade. Se você quiser entregar tudo, você quer, se decidiu, você não consegue. Porque você não sabe tudo que você sabe. Alguém vai vir com uma nova pergunta. Sabe quando alguém pergunta? Acontece muito isso lá na empresa. Às vezes algum cliente faz uma pergunta diferente, alguém que está querendo saber do produto. Mari, e se for assim? Eu falo, não sei, vamos descobrir junto. Nem essa pergunta nem eu nunca recebi. Vamos descobrir. Aí você vai acessando a sua informação e respondendo aquilo. Isso é muito valioso. Eu acho que se a gente separa o conhecimento, a parte mais, assim, procedural de um método, você consegue passar muita coisa. Mas aí quando você vai discutir como que você faz isso naquele contexto, não dá, porque é muita possibilidade. Né? Tem uma coisa que eu faço sempre, eu faço pitch de vendas, né? Eu faço isso muito em palestra. Então eu pergunto o que a pessoa faz, eu pego alguém no palco, faço 3 perguntas e faço a apresentação dela. E eu explico para as pessoas como é que eu faço. Mas as pessoas não conseguem fazer do jeito que eu faço, elas conseguem fazer do jeito delas. Porque eu não acesso só o que ela me falou. Inconscientemente, eu acesso tudo que eu sei, baseado no que ela me falou. Eu faço 3 perguntas e faço uma apresentação. A pessoa fica assim, como que ela fez isso? É porque não é só aquelas 3 perguntas. Eu tenho... Você sabe o que é campo semântico? Porque não sabe, campo semântico é um conjunto de informações. Ele é baseado em tudo que eu vi, aprendi, vivi, ouvi, errei. Aquele campo semântico vai definir o que eu vou fazer. Só que se eu quero mudar o que eu vou fazer, eu tenho que mudar meu campo semântico. Ou seja... Aquilo me define, mas também aquilo me direciona. E eu tenho que mudar aquilo para fazer. Então, eu acesso o que eu sei para explicar algo. Não é só baseado no que eu recebi. Então, às vezes a gente nem consegue fazer igual. Não sei se já aconteceu que alguém te pediu para explicar alguma coisa e manda repetir. Falei, nem sei se você repetir esse negócio, não. Falei, né, tanto no criativo que eu nem eu consigo repetir o que eu falei. Porque é muito vasto o conhecimento... O nosso conhecimento do ser humano, né? Aí você pega tudo que você já fez, tudo que você sabe. Posso contar uma história engraçada? Uma das coisas que eu falo para construir um método, eu chamo de rota, tá? Rota é a minha experiência. Tá. Por isso que o método dele é padronizado, personalizado. Então, eu tenho o destino, que é para onde eu vou. Eu tenho um caminho, que é passo a passo. Eu tenho a rota, que é a minha experiência. Então, ele sempre vai mudar. Aí, eu era adolescente, né? Isso não muito, que eu já tinha casado. E eu iniciei o mestrado no ITA. E aí,
eu era bem espertinha, né? Eu olhei lá as aulas, eu tinha interesse em seguir carreira acadêmica, e aí eu fui e olhei quais aulas do mestrado eram do pós-doutorado, porque eu ia chegar mais rápido na conclusão do que eu queria fazer. Escolhi lá a minha grade, ok. O meu primeiro dia de aula foi na turma do pós-doutorado. E eu tava um pouco com vergonha, né? Porque era aluna do mestrado na turma do pós, bem lá acanhada, porque não parece, mas às vezes eu sou tímida. E aí o professor passou um exercício e mandou a gente fazer. E aí eu fui lá e fiz, mas com quase certeza absoluta que eu tinha errado, né? Porque eu tava numa turma, no primeiro dia de aula, e ele perguntou quem conseguiu fazer e ninguém tinha conseguido. E eu tinha feito, e alguém me dedou, né? Porque aluno bom é o que der do coleguinha. Eu falei, filha da mãe, tá bom. E aí eu fui e acertei. Todo mundo ficou assim. Gente, essa novata. Só que, olha pra você ver que loucura. Sabe por que eu acertei? Você sabe o que é eletrodo revestido? Eletrodo, assim, eu sei que é eletrodo, eu sei que é revestido, mas talvez Então, eu não o que é tenha o eletrodo contexto. revestido? O exercício era sobre eletrodo revestido. O eletrodo revestido é tipo um carvãozinho na solda que queima. Tá. O exercício era sobre isso. É a base da solda. Era muito fácil. Mas sabe o que eu sabia? Porque anos anteriores eu fiz um curso de inspetor de solda. Ou seja, eu brilhei no ITA por conta de um curso livre. Ou seja, por conta da minha rota, da minha experiência. Eu nem imaginava que ia usar aquilo. Nunca nem trabalhei na área. Eu fiz um curso que eu queria trabalhar, não deu certo. Entende? Quando que eu ia imaginar? Isso, é bem aquele filme lá, Quem Quer Ser um Milionário, né? Que ele vai acessando. É muito isso. Esse é o nosso maior valor, é a nossa história. Então, por isso, se você está assistindo, você quer começar a ensinar, você quer fazer um curso, quer fazer um livro, quer uma mentoria, começa. Você não precisa de prova, você é sua própria aprovação. Você está aqui. Você já está pronto. Você foi preparado a vida inteira para esse momento. Só tem que fazer. Ensinar com o coração, sem ficar querendo reter o conhecimento e entregar o seu melhor. Não tem como dar errado. Você vai dar umas patinadas no meio do caminho? Pode dar. Mas se você tiver na cabeça, na intenção de acertar, de fazer o melhor, de ajudar as pessoas, acabou. Você precisa de profissionais às vezes para ajudar? Precisa, é bom, é importante. Mas não pode ter medo, entendeu? No mundo das startups eles falam, se você soltou um produto perfeito, soltou tarde demais, né? É muito boa essa frase. Muito bom. Gente, excelente. Muito bom. Bom, Mari, quem quiser te procurar, como é que... Como é que me acha? Eu sou a Mari Coelho. Quem quiser me procurar, o meu Instagram é o @falamaismari. O meu Instagram é o www.maricoelho.com. O meu canal do YouTube é Fala Mais Mari. Acho que é isso, gente. Tenho livros, tenho imersão, tenho consultoria, tenho mentoria, tenho conteúdo gratuito também, tenho um monte de podcast para assistir, né, Jorge? Jorge, vou te entregar meu livro aqui de presente. Obrigado. Ó, nesse livro eu ensino quanto que vale o seu conhecimento, por que você não identifica, como que o ambiente atrapalha, como que você escolhe um produto, cria um método, precifica, faz uma degustação para arrumar os primeiros clientes, se posicionar e ainda inspirar as pessoas. Olha só. Muito bom. Obrigado. Gente, vocês estão acompanhando aqui nosso podcast, essa sessão especial aqui sobre educação empresarial. A gente ia falar sobre mentoria, acabou indo para método, expandiu demais, então acho que foi muito, muito rico. Obrigado aqui pelo... finalmente a gente conseguiu conversar, né? Verdade, gente, outra vez, nem contou se isso aconteceu, foi aparecer em outro lugar. Sabe que eu tive uma ideia? Ó, quem tá assistindo, deixa nos comentários todas as perguntas e dúvidas, porque dependendo se tiver bastante, o Jorge grava ali uma sessão de tira dúvidas. Ia ser bom, hein? Perfeito. Porque foi bem profundo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Jorge. Obrigado você. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer.